Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui na Web Rádio Estação da Luz para, mais uma vez, realizarmos o nosso estudo da Revista Espírita. E hoje nós temos aí o nosso irmão Paulo e a nossa Heloísa, que vai estar aqui conosco. Pode cumprimentar a turminha aí, gente. Boa noite a todos. Seja bem-vindo, Paulo, ao nosso estudo. Boa noite, Olguinha. Vamos em frente. Obrigado. Vamos, né? Vamos então, como sempre, iniciar o nosso estudo com o nosso Evangelho. Abrindo aí esse momento de estudo que é o Evangelho, nós vamos fazer leitura do capítulo 5, Causas Atuais das Aflições, e vamos fazer uma pequena leitura, não vamos ler todo não, né? Mas convidando aí vocês a fazer a leitura na íntegra, que é muito linda essa leitura. Diz assim: a experiência, porém, algumas vezes vem um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças foram gastas e o mal não tem remédio. O homem, então, passa a dizer: se no início da vida eu soubesse o que sei agora, quantos erros teria evitado? Se eu pudesse recomeçar, agiria totalmente diferente, mas não há mais tempo. Como o trabalhador preguiçoso que diz: perdi minha jornada. Ele também diz para si mesmo: perdi minha vida. Porém, da mesma forma que, para o trabalhador, o sol nasce no dia seguinte e uma nova jornada começa, permitindo a ele recuperar o tempo perdido, para o homem também, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, na qual ele poderá aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Que lindo, né, meus irmãos? Uma mensagem muito bonita para iniciarmos o estudo da nossa revista espírita. Mas agora nós vamos convidar a nossa querida Heloísa para fazermos a nossa prece. Vamos juntos? Vamos sim, vamos. Jesus, amigo querido, estamos aqui reunidos em teu nome, envoltos na vibração de paz, de luz, de amor e de caridade. As perspectivas que nos visitam ao depararmos nesses encontros, debruçarmos os nossos olhos sobre estas mensagens, sobre os estudos trazidos por esse
grande homem que foi entre nós, Allan Kardec, esse espírito de escola, nós vamos deslumbrando horizontes novos. E hoje, Senhor, dentro dessa perspectiva, como foi o final da leitura do nosso Evangelho, essa entrada no mundo espiritual, que hoje foi vivenciada pela nossa irmã Maria do Socorro, companheira das lides espíritas, principalmente do nosso querido companheiro, que também nos cede esta oportunidade, que os espíritos amigos, seu benfeitor espiritual, possa recebê-la nesse instante de transferência para o mundo espiritual. E nesta hora, Senhor, em que nos reunimos, onde os laços fraternos da amizade, da solidariedade, formam firmeza nesses próprios laços, nós queremos pedir a bênção protetora também para o querido irmão que fará o nosso estudo da noite. Assim, envoltos nessa vibração de paz, de harmonia, nós pedimos permissão a Deus para iniciarmos os nossos estudos pautados, sedimentados nas ideias que brotam através do ensinamento trazido pela doutrina espírita. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome de Allan Kardec, patrono deste trabalho, nós pedimos permissão para iniciarmos o nosso estudo. Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, né, meus irmãos? Então, nós temos também a nossa querida Rita de Cássia, que está nos bastidores, e vai entrar, está em contato aí com vocês no chat, vai passando para a gente, que está aí conosco, que eu não estou vendo vocês, mas ela está, tá? Está tendo esse contato e vai passando. Façam suas perguntas, estejam aí conosco. Mas agora, sem demora, nós vamos passar a palavra para o nosso querido Paulo, para conduzir aí o nosso estudo. Com você, Paulo. Sim, bom, mais uma vez, boa noite. Nós vamos hoje conversar sobre uma circunstância bastante inusitada, que Kardec até no início não deu muita bola, não, mas como recebeu uma comunicação de um amigo sério e dedicado ao estudo, reviu sua posição e foi tentar aprofundar o assunto. Ele intitulou na revista de julho de 58, Uma Nova Descoberta Fotográfica. Então ele começa. Vários jornais relatam o seguinte fato. O senhor Badet, morto no dia 12 de novembro último, após uma enfermidade de 3 meses, diz o jornal Union Bourguignonne de Dijon, costumava, toda vez que lhe permitiam as forças, postar-se a uma do primeiro andar, com a cabeça constantemente voltada para o lado da rua, a fim de se distrair vendo os transeuntes que passavam. Há alguns dias, a senhora Beltré, cuja casa fica defronte da residência da viúva Badet, percebeu na vidraça dessa janela o próprio senhor Badet, com seu boné de algodão, seu rosto emagrecido, etc. Enfim, tal qual o tinha visto durante sua doença. Grande foi sua emoção, para dizer o mínimo. Não apenas chamou os vizinhos, cujo testemunho podia ser suspeito, mas também homens sérios que perceberam bem distintamente a imagem do senhor Badet
na vidraça da janela em que tinha o costume de ficar. Tal imagem foi mostrada também à família do defunto, que imediatamente fez desaparecer o vidro. Ficou, todavia, bem constatado que tinha tomado a impressão do rosto do doente, que nela estava como que daguerreotipado, fenômeno que poderíamos explicar se do lado oposto à janela houvesse uma outra, por onde os raios solares pudessem ter chegado ao Sr. Badet. Mas não havia nada. O quarto só tinha uma única janela. Tal é a verdade, nua e crua, sobre esse fato impressionante, cuja explicação deve ser deixada aos sábios. Aí, essa é a citação do jornal e volta a Kardec. Confessamos que, à leitura deste artigo, nosso primeiro impulso foi de classificá-lo como vulgar, como se faz com as notícias apócrifas, a ele não ligando a menor importância. Poucos dias depois, o Sr. Jobard de Bruxelas assim nos escrevia: a leitura do fato que se segue, naquele que acabamos de citar, passado em meu país com um dos meus parentes, dei de ombros ao ver o jornal que o relata, remeter aos sábios a sua explicação, e essa valorosa família retirar a vidraça através da qual Badet olhava os transeuntes. Evocai-o para saber o que ele pensa disso. Essa confirmação do fato, da parte de um homem do caráter do seu Jobard, cujos méritos e honorabilidade todos conhecem, além da circunstância particular de ser o herói, um de seus parentes, não poderíamos deixar dúvida quanto à sua veracidade. Consequentemente, evocamos o Sr. Badet na sessão da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no dia 15 de junho de 1858, uma terça-feira. Eis as explicações que se seguiram. Rogo a Deus Todo-Poderoso, permitiu ao espírito Badet, morto em Dijon a 11 de novembro último, que se comunique conosco. Estou aqui. O fato que vos concerne, que acabamos de relembrar, é verdadeiro? Sim, é verdadeiro. Poderias dar-nos sua explicação? Existem agentes físicos, por ora desconhecidos, que mais tarde se tornarão comum. Trata-se de um fenômeno bastante simples, semelhante a uma fotografia, combinado com forças que ainda não descobristes. Por vossas explicações, poderíamos apressar o momento dessa descoberta? Bem que gostaria, mas isso é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Poderias reproduzir pela segunda vez o mesmo fenômeno? Não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas das quais sou independente. Pela vontade de quem e com que finalidade se deu esse fato? Produziu-se enquanto eu era vivo, e independente da minha vontade. No estado particular da atmosfera, o revelou depois. Tendo-se estabelecido uma discussão entre os assistentes sobre as prováveis causas desse fenômeno, e sendo emitidas várias opiniões sem que o espírito fosse dirigidas outras perguntas, disse esse espontaneamente: e não levais em consideração a eletricidade e a galvanoplastia, que agem também sobre o perispírito? Foi-nos dito ultimamente que os espíritos não têm olhos. Ora, se essa imagem é a reprodução do perispírito, como foi possível reproduzir os órgãos da visão? O perispírito não é o espírito. A aparência, ou o perispírito, tem olhos, mas o espírito não os possui. Já vos disse bem, falando do perispírito, que eu estava vivo. Aí Kardec ainda faz uma observação. Enquanto aguardávamos a nossa descoberta, que a nossa descoberta se faça, dar-lhe-emos o nome provisório de fotografia espontânea. Todos lamentarão que, por um sentimento difícil de compreender, tenham destruído a vidraça sobre a qual estava reproduzida a imagem do Sr. Badet. Tão curioso monumento poderia facilitar as pesquisas
e as observações próprias para o estudo da questão. Talvez tenham visto essa imagem uma obra do demônio. Em todo caso, se o demônio tivesse algo a ver com esse assunto, é seguramente a destruição da vidraça, porque é inimigo do progresso. E aí depois ele faz um subtítulo e entra sobre essa situação da fotografia espontânea. Mas vamos deixar esse segundo momento para mais tarde. Voltamos aqui para essa questão que causou bastante curiosidade a Kardec e que, infelizmente, a família, levada por um susto enorme, preferiu destruir a vidraça a permitir uma pesquisa. Então, antes da gente entrar propriamente nesse assunto, vamos lembrar como é que era a época, a questão da fotografia, que ele usa até o jornal coloca isso até de uma forma bastante específica, falando daguerreotipado, quer dizer, a fotografia daguerreotipada, que para nós, né, a gente lembra... Luísa? Não. Foi não eu. Congelou, não. Não. Eu congelei. Lembra aqueles do tempo lá do início, metade do século passado, do lambe-lambe nas praças públicas, né? Que era aquela caixa com um orifício numa ponta, e ele usava até um pano por trás, né? Mas no tempo de Kardec nem tinha a abertura na parede oposta ao orifício, né? Então era um orifício com uma placa de metal na parede oposta ao orifício, dentro da caixa, e essa placa de metal ela era bisuntada com iodeto de prata, e eles tiravam o tampo daquele buraco, entrava a luz, portanto a imagem para onde a caixa estava direcionada, e ficava-se um bom tempo absorvendo aquela luz, coisa assim de horas. Levava 7, 6, 8 horas para fazer o registro de imagem. Esse senhor da Guerre, que depois deu a esse nome de daguerreotipada, de fotografia daguerreotipada, é um nome tragédia, é coisa de francês. Ele é da Guerre, o sobrenome dele. Aí resolveu colocar o sobrenome dele. Daguerreotipada, né? Porque o que ele fez de inovador, que aconteceu por um acidente, é porque quando ele estava manipulando essas placas, um termômetro estourou. E o gás de mercúrio, ao entrar em contato com a placa, esse gás revelou com mais rapidez e com nitidez aquela imagem registrada. Então, isso encurtava o tempo de exposição. Então, você ficar com uma exposição de 8 horas, né, não podia ser com gente, porque a gente não fica quieto. Né, ainda mais 8 horas. Então, ia se movimentar, ia perder definição. Então, você ficava muito com paisagens bem amplas, para que, se o vento chegasse, não atrapalhasse também o serviço. Então, ficavam aquelas coisas bem amplas, bem abrangentes. E esse senhor conseguiu reduzir para alguns minutos. Aí já não precisava mais de horas, é coisa de 20 minutos usando o mercúrio, reduzir esse tempo e a nitidez e a precisão. Então, quer dizer, foi um salto muito grande na questão da fotografia. E esse método do senhor da Guerre foi bastante revolucionário até para a época, não por causa disso só, mas porque as artes plásticas perderam a obrigação do registro da realidade. Então, até esse momento, pela precariedade da fotografia, o artista plástico tinha por imposição da sociedade ser real, quer dizer, procurar reproduzir o mais realisticamente possível aquilo que ele estava pintando,
Se era uma pessoa, tinha que fazer uma fotografia da pessoa. Se fosse a casa, o cômodo da pessoa, tinha que ser com todos aqueles detalhes de tapete, de quadro, de louça, tinha que ser o mais realista possível. Com esse advento do Senhor da Guerra, eles perderam essa obrigação. Né? E aí surge, junto com essa situação, um movimento artístico que causa um grande furor na França, que foi o impressionismo, que era justamente trabalhar com liberdade a questão da cor, né? Usar a cor, a tinta, para registrar a luz. Então, você, como já não tinha mais a obrigação da reprodução realista, você muda para ter a impressão que a luz causa nas pessoas. E aí isso, lógico que isso vira um grande escândalo, porque você vinha num padrão de realismo e isso se rompe. Mas tinha esse esquema que o próprio jornal coloca, né? Porque o mistério dessa história toda é que, como eles estavam com o equipamento do Senhor da Guerra, quer dizer, uma caixa, com um orifício numa parede, que refletia, né, permitia a entrada da luz e, portanto, do que estava sendo mostrado naquele ambiente, na parede oposta ao orifício. E que, portanto, não tinha o ponto que precisava para o registro, para poder registrar, né, dentro dessa concepção fotográfica, para poder registrar a imagem do senhor Badé no vidro, a luz tinha que vir de uma parede oposta àquela janela. Então, como ele fala, teria que ter uma outra janela na parede oposta para pegar a luz e registrar, imprimir na parede. Na outra ponta, né? Na outra ponta, né? Pois é, na outra ponta. Mas só que ele é o elemento do meio. Fica um troço ainda mais complicado, porque se a luz bate nele para pegar lá, seria a sombra dele, não seria essa parte iluminada. Então, mas, quer dizer, Paulo, isso a gente observa, né, pelo desconhecimento dos efeitos químicos, né, e físicos, né, que não tinha ainda essa visão, né? Sim, e porque a fotografia, naquela época, ela era essencialmente química. Então, ela era reagente. Então, você fazia uma questão física, que é o efeito da luz sobre o anteparo. Mas a impressão era sobre um elemento físico, mas com uma amplitude, né? Tinha uma amplitude, né? Isso, e com um elemento químico, porque era um iodeto de prata que reagia à luz e, portanto, fazia o registro. Até aquela tradição ainda do uso da alquimia, né? Que não tinha uma expansão, né, de conhecimento global, né, Paulo? Não seria isso? Olha, também não podia ser diferente, porque não tinha como ser diferente, porque as questões físicas viriam muito mais tarde, embora se estudasse, né? Mas viriam mais tarde, como a questão da irradiação e outros elementos. Né? Eu procurei, né, algo que pudesse expressar isso, porque depois, que como o próprio espírito coloca, ele diz que não é uma reação química, ele fala que é uma questão física. Mas uma questão física que cria um embaraço muito grande. Por quê? Porque não tinha instrumentos capazes de fazer essa medição. Até para hoje isso ainda é difícil. Por quê? Porque ele usa o elemento qual? Perispírito. Não temos um instrumento para medir perispírito. Então, como nós podemos imaginar, mesmo hoje, essa circunstância? Porque só os videntes têm essa oportunidade de perceber, observar o perispírito. E mesmo assim é de forma visual, né? Mesmo que ele veja pelos olhos da alma, como se costuma dizer, ele não tem um instrumento para dizer isso, ele não tem ainda um elemento de vivência e praticidade e de troca mesmo para que se possa chegar, não. O perispírito tem essa situação, se está em tal ambiente aparece desse jeito, se ele está em outro ambiente, se está um ambiente externo tem outra aparência, quer dizer, não tem essas coisas
muito conversadas e muito experimentadas, né? Muito mais um instrumento. Então, como poder aferir que elementos físicos, ambientais, levaram a esse registro do perispírito da criatura? E um perispírito... Isso compete, né, Paulo, a ciência, né, desenvolver, porque o dia que a ciência detectar essa condição do perispírito, aí a coisa muda, né? Sim. E o próprio modelo para esse registro não conhecia o processo, mesmo depois de que desencarnado. Então, para ele, não tinha como dar registros mais precisos, porque não sei, isso aí aconteceu. Quer dizer, houve ali um movimento de fatores que levaram a isso. Mas a razão de Kardec dar o seu precioso tempo a esse assunto foi graças à comunicação do Sr. Jobard. Né? O papel dele foi importante, né? Sim, que era um membro correspondente da Sociedade Espírita e, por coisas dos destinos da vida, era parente do seu Jaber. Né? Então, e o Sr. Jobard também tinha uma característica que ele era um simpatizante da fotografia. Era um industrial que tinha uma preocupação estética muito grande, que ele chegou a abrir uma litografia, né, uma fábrica de reproduzir imagens por impressão em pedra, né, que naquele tempo era a impressão que resistia mais tempo, que fazia mais exemplares. Então, quando as pessoas queriam fazer rótulos, usavam a litografia, que era mais dura e, portanto, durava mais tempo. Então, se podia fazer várias cópias que ela suportava, ao contrário da madeira, que mole, com o tempo, nas sucessivas impressões, ela ia deformando. A pedra aguentava mais. A gente vê isso, né, Paulo, até na pintura rupestre, né, antiquíssima, né, onde eram registrados os desenhos, né, na pedra, né? Isso é uma coisa antiga, sem saber, né, dessa evolução e dessa conotação. Quer dizer, o homem, pelo espírito, né, e pela inteligência, né, rudimentar ainda, mas já tinha uma noção que vai sendo aprimorada, né, Paulo? Seria isso, né? E aí você vê que, nesse caso, é a combinação perfeita do elemento químico com o elemento físico. E aquela tintura, né, mesmo no ambiente que se atravessa, os milênios, né, exposto à temperatura, à chuva, né, à luminosidade, ela conseguiu atravessar essa situação, né, com um suporte físico, com o seu elemento químico, que os dois combinaram bem e conseguiram manter-se, né, através dos tempos, né, que ali não tinha como fazer isso. Né? Então, não tinha, né? Fisicamente era difícil de eles construírem. Como consegue fazer uma impressão do lado e justamente pela janela você recebe a luz. Então você teria que fazer na parede oposta à tua janela, e não essa luz voltar para o vidro, né? Porque o que aconteceu, em tese, foi isso. A luz que bateu no rosto, na cabeça do seu Jaber, né? Voltou no vidro. Em condições... É um processo, né? Até assim, eletromagnético, né? É um processo eletromagnético, né? É a questão que Kardec coloca no subtítulo lá da fotografia espontânea. Porque, bom, diante de elementos físicos, nessas circunstâncias, né? Mas, claro, você não tem instrumento, né? A gente não tem instrumento para isso, né? Porque a nossa gama de percepção ele é muito restrito, não só visual, como instrumental. Porque ele está muito, muito pequeno. E é interessante isso, porque quando o senhor Daguerre ele
faz essa descoberta do uso do mercúrio, a reação do mercúrio na chapa impressa faz duas situações. Ele reduz o tempo de exposição de luz, mas, ao mesmo tempo, ele revela o que aquele curto tempo de exposição não revela sem o mercúrio. Então, o mercúrio, quer dizer, é um recurso de melhora das impressões. E isso é interessante, que aconteceu com os equipamentos que estavam observando, estudando as imagens mandadas para aquele telescópio no espaço, o Hubble. A tecnologia do Hubble de registrar as imagens foram mandadas para o Brasil, para os centros de pesquisas nos Estados Unidos. E essas fotos, com aquele equipamento que tinha naquela época, tinha uma visão do universo. Conforme o equipamento foi sendo aperfeiçoado, novos elementos foram surgindo naquelas fotografias. Então, aquelas mesmas imagens feitas pelo Hubble, conforme o equipamento de reprodução foram melhorando, mais elementos foram surgindo nas fotos. Então, o mesmo aconteceu lá com o senhor Daguerre, quando ocorreu o acidente do Mercúrio, que melhorou a visibilidade da imagem registrada, acontece ainda hoje, conforme os equipamentos vão melhorando. Então, é um elemento que, daqui para frente, né, conforme vão sendo ainda melhores, mais coisas, mais elementos vão ser vistos nessas imagens do universo, né? Extremamente fascinante você ver isso, né? E isso vale até para a gente, né? Conforme a gente se distancia do nosso passado, a gente consegue ver melhor o passado. E o próprio painel, né, do universo, né, como criação do Pai, né? Que esses avanços, né? Ela caiu. Luísa caiu. Daqui a pouco ela... Mas a gente vê que é isso mesmo, que conforme os progressos vão chegando, vão fazendo as coisas acontecerem, né? E fica muito difícil, porque conforme estava falando, a questão até mesmo que o jornal coloca, a questão do demônio, que a família ficou assustada, eu imaginei até que fosse uma imagem tridimensional. Quer dizer, a vizinha olhando, não estava vendo o seu Badê bidimensional, como um quadro, né? Aquela tela plana. Ela deve ter tido a sensação de vê-lo lá, e isso talvez tenha causado esse impacto todo até nos familiares, porque não descreve, mas o impacto é tão grande que simplesmente a impressão bidimensional não seria suficiente para causar isso, porque estaria desmascarado, veria mesmo que era uma impressão num vidro, né? Mas talvez a pessoa na rua tivesse essa visão mais volumosa dele e daí causar esse impacto, né? Eu, quando li, pensei que era a aparição do próprio espírito. Agora, com a sua explicação, estou vendo que a imagem no vidro, né? Depois a gente lendo direitinho, porque a impressão, quem lê assim rapidamente, vai pensar que é o próprio espírito que volta à janela, né? Que começa, se debruça ali. E achei interessante ele dizer, quando ele pergunta se poderia produzir o mesmo fenômeno, e ele diz que não foram as condições físicas, né? Não fui eu quem o produziu, foram as condições físicas, e depois ele diz que produziu-se quando eu era vivo, né? Quer dizer, eu estava pensando que produziu-se quando ele tinha desencarnado, mas produziu quando ele era vivo ainda, Paulo. Pois é, e o mais complicado é produzir quando estava vivo. Ele podia estar deitado na cama,
levantou, saiu de perispírito, foi à janela, talvez, e eu não sei, é complicadinho isso aqui, né? Pois é, porque a questão não é estar vivo, porque não era com o corpo físico, era com o perispírito dele. Perispírito, é. Não é? Porque ainda é mais fascinante, né? Porque aí você vai ter toda uma questão de, não sei, né? nem se pode colocar desse jeito, uma questão de reflexo, mas que você tem que ter toda uma estrutura ambiental e tudo convergir para aquilo. Não é só você ter esses elementos, os elementos tinham que estar todos sincronizados para se movimentarem naquele momento para fazer o registro. Não, quer dizer, não adianta você ter o iodeto de prata num potinho, o metal do lado, o mercúrio no outro potinho, e a foto vai aparecer. Não, você tem que mexer nesses elementos, organizar esses elementos, para que eles, quando se relacionarem, causem essa impressão na lâmina de metal. Né? Não adianta estar ali sobre a mesa esses elementos, porque não vão proporcionar o registro da imagem. Eles têm que estar, e depois tem que colocar numa sala, num ambiente escuro, para poder receber a quantidade de luz necessária para fazer o registro, parar com essa recepção de luz, e sem ser revelado num ambiente escuro, porque se você revela num ambiente claro, a claridade do ambiente vai prevalecer sobre a claridade registrada, né, que antigamente até falava, né, melou o filme, né? Quer dizer, entrou uma luz que não tinha que ter entrado e perdeu-se tudo que estava ali registrado. Então, quer dizer, tem vários elementos para convergir, para casarem e levarem a essa impressão, que a gente não sabe quanto tempo levou, né? Porque ele ficava ali olhando as pessoas passarem, o movimento da rua, né? Não diz quanto tempo ele ficava ali durante o dia, né? 2 horas, 3 horas, a tarde toda, a manhã toda, não dá esses detalhes. Mas, de repente, precisou de uma exposição e que, de repente, de pouco movimento. Mas como era o perispírito, o físico podia se movimentar para onde fosse, porque o perispírito estaria naquela condição, né? Então, são elementos que causam mais curiosidade do que respostas, né? Levantam mais questões do que propriamente resposta. Eu estava procurando ver algo parecido com isso, e o que eu encontrei mais próximo de uma situação dessa seria a holografia. Que a holografia, enquanto teoria, ela aparece praticamente 70 anos depois, né? Isso aconteceu em 1858, a teoria da holografia aparece em 1948, né? Mais ou menos 70 anos de distância. E que é um princípio parecido ou viável nesse assunto, que é, para poder ter a holografia, você precisa ter um feixe de luz de ondas exatamente iguais. Elas não podem sofrer oscilações. O movimento das ondas tem que ser exatamente iguais. E só um elemento permite, que o homem conhece, que permite isso, que é o laser, que vai surgir nos anos de 1960. Então, quer dizer, o laser tornou viável a teoria lá, o desejo deles de criarem a imagem holográfica. Que a imagem holográfica seria você dividir um feixe de laser de modo que um caminhasse num sentido e o outro em outro sentido. E um desses feixes, dessa divisão, dessa parte do feixe, teria um anteparo que o levaria a se encontrar de novo com aquela parte que estava dividida, se unindo a ela. E no que se une a ela, cria a dimensão, a tridimensão da imagem. Então, a imagem estaria
no anteparo, que uma das partes do feixe bate, e quando elas se juntam, formam a imagem tridimensional. Então, e é interessante que é um anteparo bidimensional. Então, ele é um anteparo bidimensional e ele cria essa imagem tridimensional. Então, ela se movimenta e você vê todo como se o objeto estivesse ali diante de você. Os campos holográficos, né? Os campos holográficos. Foi o que eu achei mais próximo dentro desse raciocínio das questões físicas, porque são elementos físicos, você não tem reação química aí, você tem um feixe de luz com anteparo físico que ele vai dar como produto essa tridimensional. Que bom você voltar. Eu estou aí fazendo um efeito físico. Pois é. Efeitos físicos da vida. É você que está dando aí o ectoplasma, hein, Paulo? Não, a gente estava conversando e eu estava falando que o que eu achei mais próximo para essa situação lá do seu Badê seria a holografia. Que seria físico, você teria o elemento, e que só foi conseguido no século XX. Né? Em 1948 surge a concepção teórica da holografia, mas só em 1960 que ela consegue ser viabilizada com a invenção do laser. Né? Então, o laser permitiu isso. Então, vê que precisa de elementos bastante peculiares para se fazer esse registro do seu Badê. Foram necessários esses elementos, que às vezes é a temperatura, porque a França, Dijon, se não me engano, é uma região fria, né? Pode ser que aí afeta o vidro da janela, e de repente o tipo de luminosidade, né, da incidência solar na época fria, pode ser que tenha alguns componentes que pudessem permitir essa conjunção, né, de elementos para fazer isso. E como também não dá muita precisão sobre o período que foi, quer dizer, seria necessário um bom levantamento para poder fazer, e, infelizmente, só se tem registro dessa impressão. Do fato, então, né? Do fato, né? Pois é, fica ainda mais difícil querer fazer. A gente vai ficar como Kardec no campo especulativo, que ele trata, porque não podia também fazer de outro jeito, chama de fotografia espontânea, que seria esse registro momentâneo, né? A gente podia dizer, embora não fosse, a gente não possa dizer de forma categórica que foi naquele dia, naquele horário, naquela situação, mas ela é espontânea porque não teve uma ação premeditada do homem. Ele não tomou nenhuma postura, não mexeu na cortina, não fez nada para que isso acontecesse, né? Mas até acontece mesmo quando a gente vai num lugar porque tem uma parede envidraçada e a incidência luminosa, né, tá por essa parede, nós nos vemos na parede de vidro, né? O nosso reflexo na parede de vidro, né? Então, quer dizer, precisa pelo menos desse ingrediente, dessa irradiação sobre o objeto, né? Para poder voltar para a parede de vidro, né? Com a parede de vidro, ela permite a entrada da luz e aí bate ali e volta para a própria parede, porque ela permite o reflexo. Então, eu acho que também, né, Paulo, na Gênese, Kardec vai colocar isso, né? Na questão do que é milagre e o que não é milagre, né? Nem tudo é milagre, né? Porque a concepção também será alterando seu conceito filosófico, né? No conceito filosófico, né? Porque isso está na base das pessoas, né, que estão lá vendo e estão
Mas talvez por isso tenha entrado essa ideia do demônio, né? Porque deve ter sido algo muito impactante. Ainda mais falando que estava com o bonezinho dele, né? É registro do perispírito, então o boné também estava no perispírito. Era um elemento do perispírito. Agora, aí eu fico pensando, Paulo, porque o Bozano vai explicar depois essa questão da fotografia, né? Tem até o caso de uma secretária dele que foi para um passeio, né? E aí ela foi tirar uma foto, e a foto, quando ela estava tirando a foto, ela pensa assim: ah, mas por que eu não botei na minha bagagem uma tal blusinha lá que ela gostava? E quando a foto sai, ela sai com a blusa que ela pensou, né? Então, é muito interessante esse fato contado pelo Bozano, né? Do uso da vontade também. Agora, essa vontade também ela se processa nos efeitos físicos, né? Porque as descobertas, né? Como você propriamente aí mencionou, né, Paulo? São posições, né? A gente tem alguns registros de fotografia, né, de pessoas desencarnadas. Isso, já há vários relatos sobre isso. A própria Amélie Poudret, né? Aquela foto do Kardec atrás dela, né? Pois é. Então, quer dizer, mas aí é uma reação química. E que fica meio assim, né? Como é que a pessoa, né, invisível aos olhos das pessoas, torna-se visível para uma máquina que precisa do elemento visível. É por reação química e a luz tem que bater em um elemento opaco para que esse elemento opaco reflita a luz para ela poder ser registrada na película. Então, como explicar isso, né? Porque é outra história. Porque você não tem esse elemento, o perispírito não é opaco, senão todo mundo veria o perispírito. É outra discussão que não foi a discussão que entrou para Kardec. O Kardec está preocupado com esse elemento, que para ele realmente só tinha que ter uma explicação física. Que hoje em dia, basicamente, o registro de imagem é físico. Hoje, o nosso celular, né, que a gente tem aí, né, é por elementos físicos. Né? Isso veio já do tempo lá da fita magnética. Então, o que era a fita magnética? Um pedaço de plástico que era salpicado de elétrons. E esses elétrons passam por um equipamento que organiza esses elétrons, que esses elétrons vão, nessa organização, mostrar imagens ou sons. Né? A fita cassete que tinha antigamente gravava música e vozes do mesmo jeito que depois passou a gravar imagens. Mas primeiro começou na organização de elétrons para sons e depois passou para a imagem. Aí é físico, não tem nada de químico. E hoje o celular não é diferente, os seus elementos lá, só que são elétrons, né? Também elétrons, mas numa organização microscópica, que ficam lá e que hoje são arquivos, né? 8,5. Que vão ficando e levam a gente para pensar sobre isso. Né? Hoje praticamente não tem mais nada químico. Não tem, é tudo físico. Mas que não faz sentido. A física quântica, né? Vem aí, você que tem mais propriedade aí, Paulo, pode ver que é a evolução mesmo, né? Do conhecimento, né? Sim, mas é interessante que esse progresso, ele ainda é físico, ele ainda é material, ele não tem esse registro. Né? É interessante que quando você vai lá atrás, na fotografia, elemento químico, as pessoas tinham registro das pessoas desencarnadas, do perispírito delas. Com esses elementos físicos, não tem. Não tem.
Embora a gente saiba que os espíritos têm mais facilidade de interferir nesses elementos eletrônicos do que naqueles elementos físicos. Né? Mas a própria fotografia Kirlian, ela não progrediu com a digitalização, com os elementos digitais. Ela não surpreendeu, não surgiu nada de extraordinário com isso. Né? Ficou muito restrito. Qual a explicação disso, eu realmente não tenho. Né? Porque também não. Acho que ninguém, né? Ainda, né? Pois ninguém, né? Mas os espíritos, né, até falam que haverá o tempo em que os instrumentos registrarão o perispírito, né, como o raio-x hoje, a ultrassonografia, esses elementos todos que registram o interior do corpo, né, um desses aí, de repente, vai ter uma vertente aí para registrar o perispírito. Porque o problema todo não é que não exista. É porque como o homem de ciência ainda não se convenceu do perispírito, ele não tem o estímulo para buscar o registro disso, do perispírito. É mais fácil pensar em registrar o espírito, que é o conceito universalizado, do que querer ter um elemento que registre o perispírito, que é um elemento mais escrito aos espíritas. Então, e que não é fácil, né? Porque aí você vai ter que entrar naquele instrumento de espectros, né? Isso aí é muito difícil para nós, porque você precisa de um volume de processamento que só agora, com a digitalização, a gente consegue ter. Então, quer dizer, conforme a gente vai avançando, talvez até a inteligência artificial ajude nesse processo de soluções, né, matemáticas e tudo mais, para se chegar a esses instrumentos. Eu estava conversando com um amigo engenheiro, e ele estava falando, né, por exemplo, a fibra ótica, né, porque a fibra ótica é um fio de cabelo, às vezes menor do que mais estreito, mais fino que um fio de cabelo, e ali ele leva milhões de informações por luz. Né? Então ele estava me falando que o cara inventou isso, né, sabe que essas coisas passam nele, mas é por achismo, não é por precisão, não é por instrumento. Não existe um instrumento. A comprovação, você acha, seria a falta da constatação, seria isso? Eu acho que isso é um dos elementos para não se buscar o instrumento para isso. Né? Quer dizer, muitas pessoas duvidam dessa questão do perispírito. Se eu duvido, por que eu vou perder meu tempo com isso? Né? E os próprios instrumentos. Ainda mais sobre a ótica da ciência, né? Ainda mais sobre a ótica da ciência, né? E a própria ciência não consegue preencher, né? Como você vê. O fio mais fino que o fio de cabelo. Leva um volume de informação extraordinário. Mas é por suposição e não por exatidão. Porque não tem... O cara ainda... Com esse elemento, ele não tem instrumento para medir toda a potencialidade de um fio. De um fio. Sabe-se que passa um volume grande de informação porque há instrumento para levar esse volume de informação. Mas não para medir a capacidade dele de levar a informação. Né? É como um metro de madeira, né? Ele valia até 2 metros. Né? Mas você está numa sala que é maior do que 2 metros. Mas você vai ter que ir de 2 em 2 metros para poder saber o tamanho da sala. O teu instrumento não te permite ter uma leitura direta da tua dimensão que você quer ver. Então é o mesmo caso, e aí vai esbarrar nisso. Mas conforme você vai permitindo que essas coisas aconteçam, você vê própria mesmo. Isso não sei se eu acho que foi na ultrassonografia, que existem alguns aparelhos que ela faz o registro de imagem tridimensional.
O PET scan, né? O PET scan é isso. Você tem toda a leitura do teu esqueleto, né? Pois é. É um avanço muito grande, né? Pois é, então PET scan, né? sai do bidimensional e vai para o tridimensional, né? Então, mas isso implica num aparelho com uma capacidade de conta, né, muito grande. Não é a coisa do chapado. O chapado é mais fácil, é mais simples. Você cria o volume e você tem que ter uma capacidade de cálculo muito maior. E que esse é o nosso ponto, né? Hoje em dia, a gente já saiu dos computadores para os supercomputadores para poder fazer essas contas, porque são muito, muito grandes e perdem uma rapidez e uma combinação que é delirante, né? Não é comum. Agora tu imagina ali o seu Badê inocentemente se registrando, se guardando com prosperidade, sem a menor noção disso e não sabendo o volume de informação que aconteceram ali para ele poder ter esse registro, que é a família. Num processo de desinformação, jogou tudo para o limbo da história. E aí a gente tem que esperar isso e depois ir confirmando, né? Vindo lá para frente e vendo que essas coisas são... E a gente vê também a questão ética do seu Badê, né? Talvez ele até tivesse alguma informação, mas ele se reservou a dizer que não cabia a ele se meter nessas histórias, né? Que ele era apenas um agente. Mas eu acho, Paulo, nessa resposta que ele dá, uma grande sabedoria, né? Porque você vê, no próprio ramo, né, da medicina, vamos supor aí, não tem o cardiologista, não tem o cirurgião oncológico, todos esses compartimentos, porque isso é uma questão de especialidade, que eu acho que até isso é muito bom para nós que estamos dentro da doutrina espírita, que é um campo vastíssimo, né, de conhecimento dos fluidos físicos, dos fluidos materiais, né? Então, cada um tem que estar dentro da sua caixinha, né? Porque você, numa especialidade, como, por exemplo, é a sua, né? Você desenvolve muito melhor do que alguém, a gente que não tem essa especialidade, né? Então, eu acho que isso amplia. Não, isso é da lei. Cada um conforme as suas obras, né? Eu acho que a gente vê o exemplo de Jesus nas curas, mas Jesus é o governador espiritual do planeta, né? Então, tem as especificidades, né? E a gente tem que respeitar isso, né? Senão a gente começa... Né? Coisas muito interessantes nos foi mostrado, né, pela espiritualidade, o caso da psicometria, né? A irradiação dos objetos, né? Mostrando a aura de tudo. A escrita direta, então as informações sempre, né? Tem que ir buscar no lado espiritual, né? Laboratório do mundo invisível aí, Kardec falando. Onde tem as pesquisas, né, do doutor Ajinomoto, poxa, né, dos efeitos, mas são homens. Dizendo aparelhos, né? Aparelhos sofisticadíssimos que eles estão mostrando, né? Onde eles percebiam a situação de cada um, o estado doente, né, das pessoas, dos espíritos. Então, nem tudo é matéria, né? No entanto, a matéria é uma matéria mais sofisticada, uma matéria mais licenciada, né? Mas que licenciada, né, Paulo? Mas que existe. A gente não sabe nada. E o interessante é que isso aí tendia a ser um assunto esquecido. Né? Graças ao seu Jobá,
que chama a Foi. atenção de Kardec, Kardec, não é? que merecia ser investigado e, portanto, não seria com ele lá em Bruxelas, e sim na sociedade parisiense, melhor estruturada para essas conversas, para poder receber os espíritos e poder conversar com eles sobre essas questões pessoais e questões da sociedade, né? Tem aqui o registro e está passando aqui para a gente, mas que se ficasse só naquela publicação lá de Dijon, hoje seria um assunto esquecido. Sem pesquisa, né? Eu acho que aí, né, o foco é muito grande, né, na questão do pesquisar, né? Exato, Pesquisar. E fica esse registro, né? Quando lá na frente esses assuntos vierem com mais naturalidade, com uma própria registro da imagem do perispírito, certamente esse artigo vai voltar a ser estudado por essas pessoas, né? E de repente vai conseguir uma explicação sobre esses elementos, que até que elementos participaram disso para fazer isso, né? Para ter esse registro perdido, né? Porque para nós ainda é um elemento bastante eterno, bastante especulativo mesmo. Porque o que a gente pode fazer? É só especulamento, porque não tem como navegar de outra forma, né? Que é o que Kardec faz ali quando ele entra nessas considerações da fotografia espontânea, e ele faz até uma viagem, ele vai lá até a antiga Grécia falar da câmara escura, que já era um elemento usado lá pelos gregos antigos, quer dizer, já vem lá, é um elemento, quer dizer, ali não tem a impressão da imagem, mas você tem, digamos, as primeiras observações da ótica. Não, a imagem, que a gente pode usar até grosseiramente a questão lá de Platão, né, quando ele está falando lá do mito da caverna, o que ele está trabalhando? As imagens, né? Como é que aquelas imagens se projetavam, né? Pois é, as imagens que se projetavam no interior da caverna. O mito da caverna é muito bem lembrado, porque a gente não consegue entender aquilo, né? Pois é, porque aí você vai pegar, pelo estudo da ótica, você vai ver desse jeito, né? O Sol, digamos, né? Num ponto em que as pessoas estão, né, no meio do caminho em relação à abertura da gruta. E que essas sombras vão refletir na parede interna da gruta, né, como a caixa lá do seu Daguerre. E aí ele faz todo Deus já existia até, né, Paulo? Se a gente puder considerar, não é uma coisa tão assim moderna na época, né? Que o senhor Jobá, acho que ele atinou, né, para essa contemporaneidade, né? Sim, e aí são só, digamos, um tempero, né? Porque aí ele pega um elemento químico, usa um recurso, né? Porque ninguém vai querer imprimir uma imagem numa parede rochosa. Né? Só lá os nossos ancestrais, né? Nas pinturas. Pintura autante, né? Mas que era um início, né? Era um rudimento, né? Sim, a teoria está aí, né? A teoria está aí. A teoria está toda aí. Ó. Então, se você tem um orifício e a luz entrar, vai refletir no interior. Quer dizer, essa própria apresentação de Platão já leva a uma teoria ótica aí fantástica, que depois você vai lapidando, né? Você procura reproduzir isso no laboratório, usa uma vela, bota não sei o quê, um anteparo translúcido, um anteparo opaco, né? Você vai fazendo as tuas experiências, para ver os teus resultados, e aí vai caminhando, né? O que imprime, o que não imprime. A gente vê hoje mesmo, né? Hoje a gente está entrando numa discussão sobre a questão
dos combustíveis, e que a gente está agora com a chegada da popularização do carro elétrico, né, que é uma discussão que precisa ser feita, né? Até que ponto isso não vai gerar outro elemento poluidor, que agora a questão que está se falando é do lítio, a extração do lítio, enquanto um tipo de lítio não tem problema, outro tipo de lítio causa problemas ambientais seríssimos. Então, são coisas que vão chegando conforme as coisas vão conversando, né? Vão sendo trazidas. Mas, Paulo, aí eu faço uma pergunta, desculpe até a minha pressa. Veja bem, nisso tudo, você observa que poderia ser uma inter-relação, porque quando você tem uma fórmula química, se você altera alguma coisa, já vira outra água, né? O H2O. Se você põe um outro elemento, já não passa a ser o elemento originário, né? Será que isso já é um prenúncio, assim, para o que vai acontecer no futuro, nessas modificações? Poderia ser? Acredito que sim. A nossa questão, e aí é que eu quis barra sobre a questão da humanidade, é o pensamento conservador, né? Então, por quê? Porque o que a gente sempre busca é colocar os elementos mais fáceis. Então, hoje, quando você busca a bateria para armazenar energia, você busca o que está mais fácil. A gente vai ver a nossa pilha de antigamente. Hoje em dia a gente não está usando. É raro você usar uma pilha, né? Só no rádio, num relógio, né? Você usa mais bateria. Porque ela diminui o tamanho e aumenta a capacidade de reprodução. Né? Se você vai fazer a outra leitura, nós temos 24 minutos só para frente. Tá. Então vamos fazer. Parar de fazer pergunta, né? Parar de fazer pergunta. Então vamos lá. Ele fala sobre as considerações da fotografia espontânea. Resulta das explicações acima que, em si mesmo, o fato não é sobrenatural nem milagroso. Quantos fenômenos estão no mesmo caso que, nos tempos da ignorância, deverão ter ferido as imaginações por demais propensas ao maravilhoso? É, pois, um efeito puramente físico, que prenuncia um novo passo na ciência fotográfica. Como se sabe, o perispírito é um envoltório semimaterial do espírito. Não é apenas depois da morte que o espírito dele se acha revestido. Durante a vida está unido ao corpo. É o laço entre o corpo e o espírito. A morte é apenas a destruição do envoltório mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que afeta a aparência do primeiro, como se dele tivesse guardado a impressão. Geralmente invisível em certas circunstâncias, o perispírito se condensa e, combinando-se com outros fluidos, torna-se perceptível à visão e, por vezes, até mesmo tangível. É ele que é visto nas aparições. Sejam quais forem a sutileza e a imponderabilidade do perispíritos, nem por isso deixa de ser uma espécie de matéria cujas propriedades físicas nos são ainda desconhecidas, desde que a matéria pode agir sobre a matéria. Essa ação é patente nos fenômenos magnéticos, acaba de revelar-se nos corpos inertes, pela impressão que a imagem do Sr. Badet deixou na vidraça. Essa impressão se deu quando estava vivo. Conservou-se após a sua morte, mas era invisível. Foi necessário, ao que parece, a ação fortuita de um agente desconhecido, provavelmente atmosférico, para torná-la aparente. Que haveria nisso de espantoso? Não é sabido que podemos, à vontade, fazer aparecer e desaparecer a imagem daguerreotipada? Vontade, já citamos isso como a comparação.
sem pretender estabelecer analogia de processos. Desse modo, seria o perispírito do Sr. Baudet que, exteriorizando-se do corpo deste último, teria, com o passar do tempo e sob o império de circunstâncias desconhecidas, exercido uma verdadeira ação química sobre a substância vítrea, semelhante à da luz. Incontestavelmente, a luz e a eletricidade, por isso que eu peguei lá pela holografia, a luz e a eletricidade devem desempenhar um grande papel nesse fenômeno. Resta saber quais são os agentes e essas circunstâncias. É o que mais tarde, provavelmente, se saberá. Não será uma das descobertas menos curiosas dos tempos modernos. Se é um fenômeno natural, dirão que os que tudo negam, por que é a primeira vez que se produz? Por nossa vez, perguntar-lhe-emos, por que as imagens daguerreotipadas só se fixaram depois de Daguerre, embora não tenha sido ele quem inventou a luz, nem tampouco as placas de cobre, nem a prata, nem os cloretos. Há muito tempo se conhece os efeitos da câmara escura, que aí ele remete lá para a antiga Grécia. Uma circunstância fortuita favoreceu a via de fixação. Depois, auxiliados pelo gênio de perfeição e imperfeição, chegou-se às obras-primas que vemos hoje. Provavelmente será o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se, e quem sabe se ele já não se produziu e se não passou desapercebido por falta de um observador atento. A reprodução de uma imagem sobre um vidro... Eu posso ler também, tá, Paulo? Se quiser descansar um pouquinho. Tá, deixa eu acabar esse parágrafo, então. Tá. Provavelmente será o mesmo fenômeno estranho que acaba de revelar-se, e quem sabe se ele já não se produziu e se não passou desapercebido por falta de um observador atento. A reprodução de uma imagem sobre um vidro é um fato vulgar, mas a fixação dessa imagem em outras condições que não a da fotografia, o estado latente dessa imagem, sua reaparição depois, eis o que deve ser marcado nos fastos, quer dizer, nos históricos, né, da ciência. Se cremos nos espíritos, devemos esperar muitas outras maravilhas, várias as quais nos são assinaladas por eles. Honra, pois, os sábios suficientemente modestos para não acreditarem que a natureza, para eles, já tenha virado a última página do seu livro. Você pode continuar? Posso. Vou dar um pouco de diferença, tá? Tá bom. Se esse fenômeno se produzir uma vez, é possível repetir-se. É possivelmente que se dará quando lhe possuirmos a chave. E enquanto esperamos, eis o que contava um dos membros da sociedade na sessão a que nos referimos. Eu morava em Montoge, era verão e o sol dardejava pela janela. Na mesa havia uma botelha cheia d'água, sobre uma esteira de palha. De repente, a palha pegou fogo. Se ninguém ali estivesse, podia ter se dado um incêndio, sem que se lhe soubesse a causa. Experimentei centenas de vezes produzir o mesmo efeito e jamais o consegui. A causa física da combustão é bem conhecida. A botelha produziu o efeito de um vidro ardente. Mas por que não se pode repetir a experiência? É que, independentemente da botelha e da água, houve um concurso de circunstâncias que agiam de modo excepcional, concentrando os raios solares. Talvez o estado da atmosfera, os vapores, as qualidades da água, a eletricidade, etc. E tudo isto, provavelmente, em certas proporções adequadas. Daí a dificuldade de se repetir exatamente as mesmas condições e a inutilidade para produzir um efeito semelhante. Eis, pois, um fenômeno inteiramente do domínio da física, cujo princípio conhecemos, mas que não podemos repetir à vontade. Ocorrerá ao mais endurecido cético negar o fato? Certo que não. Por que, então, os mesmos céticos negam a realidade dos fenômenos espíritas? Falando das manifestações em geral.
pelo fato de não poderem manipulá-las à vontade, não admitir que fora do conhecido possa haver agentes novos, regido por leis especiais, negar esses agentes pelo fato de não obedecerem a leis que conhecemos, é, em verdade, dar prova de pouca lógica e mostrar um espírito estreito. Voltemos à imagem do Sr. Badeiro. Como nosso colega da Frasqueira, far-se-ão certamente numerosos ensaios infrutíferos, antes de obter qualquer êxito, até que um acaso feliz ou o esforço de um gênio poderoso possa dar a chave do mistério. Então, isso se tornará provavelmente uma nova arte, com a qual a indústria se enriquecerá. Podemos ouvir desde já numerosas pessoas dizerem: mas há um meio muito simples de arranjar esta chave, por que não pedem aos espíritos? É então o caso de acentuar um erro em que caem muitos do que julgam a ciência espírita, sem a conhecer. Inicialmente, lembremos o princípio fundamental de que todos os espíritos estão longe de saber tudo, como outrora se pensava. Dá-nos à escala espírita a medida de sua capacidade e de sua moralidade, e a experiência diariamente confirma as nossas observações a respeito. Os espíritos, pois nem tudo sabem, e alguns há que, em todos os sentidos, são muito inferiores a certos homens. Eis o que não se deve perder de vista. O espírito do Sr. Bader, autor involuntário do fenômeno que nos ocupa, revela por suas respostas uma certa elevação, mas não uma grande superioridade. Ele próprio se reconhece inábil para dar uma explicação completa. Diz ele: isto é tarefa de outros espíritos e do trabalho humano. Essas últimas palavras são todo um ensinamento. Com efeito, seria demasiado cômodo não precisar mais do que perguntar aos espíritos para termos as mais maravilhosas descobertas. Onde, pois, estaria o mérito dos inventores se mão oculta lhes viesse preparar a tarefa e poupar o trabalho de pesquisa? Sem dúvida, não faltaria pessoa sem escrúpulos para tirar no próprio nome uma patente de invenção, sem mencionar o verdadeiro inventor. Acrescente que semelhantes perguntas são sempre feitas visando a interesses e na esperança de fortuna fácil, coisas estas que constituem péssima recomendação junto aos bons espíritos. Aliás, estes não se acham em condições de servir como instrumento de tráfico. O homem deve ter a sua iniciativa, sem o que se reduz à condição de máquina. Deve aperfeiçoar-se pelo trabalho, é uma das condições de sua existência terrena. Também é necessário que cada coisa venha a seu tempo e pelos meios que a Deus agrada empregar. Os espíritos não podem torcer os caminhos da providência. Querer forçar a ordem estabelecida é pôr-se à mercê de espíritos zombadores que lhe sonjeiam a ambição, a cupidez, a vaidade, para depois se rirem das decepções que causam. De natureza muito pouco escrupulosa, dizem tudo o que a gente quer, dão todas as receitas que eles pedem, e, se necessário, as justificarão em fórmulas científicas, mesmo que elas não tenham mais valor do que as receitas dos charlatães. Desiludam-se aqueles que acreditavam que os espíritos lhes abririam minas de ouro. Sua missão é mais séria: trabalhai, esforçai-vos, eis na realidade o que vos falta, disse o célebre moralista, do qual daremos em breve uma notável palestra de Aleitung. A essa máxima sábia
acrescenta a doutrina espírita. É a esses que os espíritos sérios vêm ajudar pelas ideias que lhes sugerem, ou por conselhos diretos, e não aos preguiçosos, que querem gozar sem fazer nada, nem aos ambiciosos, que querem ter mérito sem esforço. Ajuda-te e o céu te ajudará. O céu te ajudará. Interessante, né? Disse tudo. Você vê a tranquilidade dele, né? Não sei o que é, mas um dia eu vou saber. Eu acho, né, que é uma providência divina nos conceder a oportunidade de sermos os artífices da nossa obra, né, ô Paulo? Porque, né? Não, alguém... Vai aí, Paulo, fecha o assunto. A seriedade dos espíritos, a doutrina dos espíritos, né? A seriedade, né? Isso mostra a nossa potência ainda não utilizada, né? Porque são recursos que trazemos conosco. O que passou para o seu Bader, que a gente coloca de forma inconsciente, a gente também tem até tomar um cuidado com isso, porque são elementos que estão exteriores, mas a posição dele permitiu que também a coisa acontecesse, porque se ele toma um outro lugar no ambiente, isso não teria acontecido. Então, quem sabe não houve uma intenção dele, mesmo que não racionalizada, para que isso acontecesse, como conhecedor do assunto, e que ele, eticamente, diz, olha só, isso não me cabe responder a vocês. O meu papel aí era até estimular isso para vocês desenvolverem. Infelizmente, a família tomou outro rumo, mas isso seria de grande proveito para a discussão, como o Kardec colocou, uma discussão espírita, porque são elementos do espírito. Então, essa discussão poderia causar já um grande avanço. Quando estava lendo agora essa questão do perispírito, me lembrei de um amigo que ele tem como vidência ver o perispírito das pessoas. Então ele estava falando, às vezes eu fico conversando com a pessoa, daqui a pouco o rosto dela muda. E aí eu estou vendo encarnações dela de antes, como se fosse outra pessoa. Né? Então, quer dizer, o perispírito está muito próximo ao corpo. Né? Porque a ponto de alguns videntes verem a transformação física da pessoa com quem ele está conversando. Então, é um elemento muito próximo, que aí, como ele, digamos, um envoltório, digamos que ele assuma uma composição de envolver o corpo físico, nesse caso aí do registro. Então, é um elemento que se sobrepõe ao elemento físico e, portanto, com capacidade de causar essas reações físicas desconhecidas para a gente, que forças são essas, como essas coisas combinaram, e causar esse registro. Então, quer dizer, tem N caminhos a serem explorados com isso, e que, de repente, quando nós estivermos lá na frente, eu espero que não seja muito, né, na minha próxima encarnação, talvez eu já possa fazer um exame de perispírito para saber como é que eu estou, e aí consiga ter, estudando de novo a revista espírita, encontrar mais claridade nesse texto. Paulo, tem um exemplo do médium de transfiguração. O que acontece, né? Presenciei isso, que a minha mãe era médium, né? E uma trabalhadora da doutrina espírita. Então, qual é a explicação que o Altivo deu, né? São as transformações das moléculas do rosto. Porque a gente vê, por exemplo, como no que eu presenciei, a minha mãe era uma mulher baixa, pequenininha, então ela se avolumava e o rosto tomava outra configuração. Então, o Altivo explicou, são as moléculas do rosto que vão se transformando e tomam a configuração do espírito que está ali se manifestando, né? A transfiguração do Tabor, né? O que foi isso, né? Isso. Né? Então, quer dizer, você vê aqui mesmo, quando você está dando a questão do Tabor,
essa possibilidade, né? Ele está ali mostrando em holográfico. Ali, no caso, todos os apóstolos, é uma visão holográfica. Né? Muito bom, muito bem lembrado. Agradeço de coração esse momento com vocês. Foi muito bom, né? Não, Guinha? Leon Denis tem um livro que ele fala sobre a irradiação, né, do espiritual da alma, né? Interessante, né? A alma irradia. E vai aparecer como, né? O perispírito será idêntico àquilo que vai na tua alma. Exato. Mas muito bom, Paulo. Tudo muito bom. Nós te agradecemos. Chegamos aí no final. A Ritinha já chegou para dar aí suas notícias. E aí, Rita? E aí, Paulo, muito obrigada aí pelo estudo. Muito bom mesmo. Como todo mundo sabe, hoje eu fui surpreendida com uma das nossos queridos aqui da web, uma companheira que acompanha a gente em estudo aqui na TV CELD. Aí ela estava no CELD hoje, aí estávamos eu e a Sueli, aí ela, o estudo é maravilhoso, mas quando você entra, eu sei que está acabando. Aí eu pronto, já estou com uma imagem ruim na história. Mas alguém tem que dar os recados, né? Então a gente vem trazer os recados. No próximo, essa semana, né? A gente começa em agosto, agora, 1º de agosto, a gente começa as comemorações de aniversário do nosso Centro Espírita Leon Denis. 62 anos do nosso Centro Espírita. E para a gente dar início às nossas comemorações, nós temos uma live com a nossa querida Amália Cordeiro, que vai estar contando para a gente a história do Centro Espírita Leon Denis, de 62 anos atrás até agora. Então, é o nosso convite para a próxima quinta-feira, que é a nossa live do mês, e a nossa live desse mês é em homenagem ao aniversário do CELD. 62 anos do CELD. Então, às 20 horas dessa próxima quinta-feira, nós aguardamos vocês na nossa TV CELD para estarmos assistindo a Amália e conversando com a Amália a respeito de tudo que a Amália vai nos trazer. Para nós, alguns de nós que já conhecemos a história, e para outros que não conhecem, estejam conosco, que vai valer a pena. E aí, no dia 6 de agosto, no domingo, nós temos o nosso 6º Congresso Espírita Leon Denis. O congresso será presencial, agora nós vamos abrir para o YouTube, porque nós estamos já com a lotação esgotada do salão. Vamos receber, logicamente, abrir algumas salas, quem não se importar de assistir o congresso pela TV. Então, aí estaremos lá recebendo vocês a partir de agora, só com inscrições na livraria para ocupar as salas, porque o salão já está esgotado, o espaço, não temos mais como colocar mais ninguém no salão. Vai valer muito a pena, porque nós estaremos estudando 4 dos livros, entre todas as obras de Leon Denis, estaremos estudando o livro O Invisível, com o nosso querido Alexandre Lobato, O Grande Enigma, com César Said, o Paulo Nagai vai falar para a gente sobre o livro Depois da Morte, e a Luzia Matias fala para a gente do livro Espiritismo e Sociologia. Então, será no domingo, de 8h30 da manhã, às 6 horas. É socialismo, né? Socialismo. É socialismo. Desculpe, obrigada, meninas. Então, é o dia todo de estudos para a gente conhecer um pouco mais as obras do nosso patrono da nossa casa, que muitos de nós não conhecem. Vocês acreditam nisso? Tem muita gente no céu que não conhece todas as obras. Por exemplo, esse espiritismo socialismo, muitos de nós não conhecíamos. E tem gente que até hoje ainda não conhece. E os livros também. Esses livros vão estar à venda com 40% de desconto. Então, é hora da gente aproveitar também, quem não tiver a obra, adquirir a obra, não só essas, como todos os livros da editora CELD, também estará com desconto de 40%. Então, aguardamos vocês na quinta-feira na TV CELD e no domingo no CELD presencial e também no canal do CELD no YouTube. Alguinha, te devolver a palavra. Muito bom, Rita.
Vamos juntos aí nessa oportunidade que a casa está nos oferecendo. Com certeza. Então, vamos agora, queridos irmãos, agradecendo a todos a presença, agradecendo ao nosso querido Paulo. Esse estudo foi ótimo, desvendando aí os mistérios que a Kardec trazendo para a gente, né? Não existe mistério, existe desconhecido só. E vamos, então, fazer a nossa prece. Vocês me permitem fazer a prece. Então, vamos elevando o nosso pensamento a Deus, te agradecendo, Senhor, pela bênção da oportunidade desse estudo maravilhoso, dessas situações que desconhecemos, o mundo invisível, mas que aos poucos vamos tomando conhecimento, vamos adentrando essas informações, engrandecendo a nossa alma com tudo aquilo que nos é apresentado. Que as tuas bênçãos, que o teu amor permaneça junto aos nossos corações, envolvendo e abençoando sempre o nosso querido Paulo, que aqui esteve carinhosamente para nos ajudar, a toda a equipe deste trabalho, ao nosso querido irmão Tavares, e rogando as bênçãos para a nossa querida irmã Maria do Socorro, que desencarnou hoje, retornando à pátria espiritual, que seja recebida com amor, com afeto, pelos seus familiares, e releve, Senhor, tudo aquilo que precisa ser relevado. E fica conosco, nos ajudando, nos abençoando, envolvendo a todos os nossos irmãos que aqui estiveram conosco e que estarão em outros momentos. Com a tua paz, com a tua luz, com o teu amor, Senhor. Damos por encerrado o nosso momento de estudo da nossa tão querida Revista Espírita. Que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.